Olá, bem-vindos à monitoria de Química. Meu nome é Laísa e hoje eu vou resolver as questões 1 e 2 da lista. Bom, essa primeira questão, ela fala sobre o ouro. O ouro foi um dos primeiros elementos a serem descobertos pelo homem, junto com carbono, mercúrio, ferro, prata, cobre e outros. Por volta de 1400 a.C., o ouro teve sua aplicação no Egito e era usado para valorizar os sarcófagos das múmias dos faraós. Por esses e outros motivos, o ouro mereceu lugar de destaque por ser um metal precioso de beleza característica. Esse metal pode ser encontrado livremente na natureza, conhecido como ouro nativo, e estima-se que existam 5 quilates de ouro para cada milhões de toneladas de terra. Por isso, esse elemento é tão raro. Analisando o átomo de ouro, descreva qual seria sua camada de valência. Então, vamos lá. O ouro, representado pelo símbolo AU, tem número atômico 79. Para a gente determinar a camada de valência, é interessante que a gente faça a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Lembrando que os subníveis S comportam 2 elétrons, o P comporta 6 elétrons, o subnível D comporta 10 elétrons e o subnível F comportam 14 elétrons. Para a gente realizar a distribuição eletrônica do ouro, a gente precisa fazer essa distribuição eletrônica até chegar a 79 elétrons. Então, vamos lá, eu já comecei aqui. Ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, seguindo essa ordem aqui. P6, 3e10, 14, 6s2, 4 vai ficar 14. Vamos lá, 5D, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 60, 70. Então, aqui vai ser 9, 79. A gente vê que o nível mais energético, lembrando que nível de energia é o número e a letra é o subnível, e esse número aqui em cima é o número de elétrons. Então, o nível mais energético é o 6, né? Porque é o que está mais abaixo aqui, o mais afastado. E o último subnível preenchido após ele é o D9. Então, a camada de valência dele seria 6s2, 5d9. Porém, o 5, ele é um nível menos energético do que o 6. E ele está quase todo preenchido, né? Que ele cabe 10 elétrons. Vamos lá. O 5D cabe 1, 2, 3. Cabe 10 elétrons. Cada par de elétron é compartilhado. E o 6s cabe apenas 2, ou um par de elétrons. Como esse nível é menos energético do que esse, é muito mais fácil a gente preencher esse nível todo do que deixar faltando um elétron aqui e deixar esse completo, porque esse nível é mais energético, então ele necessitaria de mais energia para conseguir preencher ele. Então, a distribuição, segundo isso daqui, ficaria 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e o 6s2, 1, 2. Porém, pelo que eu falei, né, como esse é menos energético, ficaria assim. Muito mais fácil ele fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e apenas um elétron aqui, que gasta menos energia. Então, a distribuição eletrônica, na verdade, ela ficaria sendo 6s1, 5d, 10. E é isso. A questão 2 fala sobre o fosfogênio. Ela diz que quando o fosfogênio é aquecido, estabelece-se o seguinte equilíbrio. Fosfogênio, que é o CaOCl2 gasoso, em equilíbrio com monóxido de carbono gasoso mais o gás cloro. O gráfico abaixo, que é esse gráfico aqui, mostra as pressões parciais do fosfogênio gasoso, do monóxido de carbono e do gás cloro, em função do tempo e numa temperatura de 720 Kelvin. A letra A da questão, ela fala assim: sem calcular a constante de equilíbrio, complete esse gráfico, traçando e identificando as curvas análogas às representadas, no caso em que se parte de uma mistura equimolar de monóxido de carbono e gás cloro, que atinge o equilíbrio a 720 Kelvin, sabendo que a pressão total inicial é igual a 2 atm. Ou seja, ele quer uma mistura equimolar. Deixa eu pegar outra caneta. Uma mistura equimolar do monóxido de carbono mais o gás cloro. E isso vai formar o quê? O fosfogênio gasoso. Se a mistura é equimolar, a gente sabe que vai ter a mesma quantidade de matéria desse com esse, né? Porque é equimolar. Então, se eu tenho um mol desse, eu vou ter um mol desse e, consequentemente, um mol desse. Então, todos estão na proporção de 1 para 1. Ele disse que está a 720 Kelvin, assim como na primeira situação. Já que a temperatura se manteve nas duas situações, a constante de equilíbrio, ela prevalece, ela não muda. Como eu tenho uma mistura equimolar dos reagentes, eu posso concluir que a pressão parcial deles vai ser igual. Ele disse que eu tenho uma pressão inicial total de 2 atm. Logo, se eu tenho 2 atm e a pressão deles é igual, eu posso concluir que a pressão parcial de cada um desses gases vai ser 1 atm. A pressão dos reagentes, né, dos gases reagentes, ela vai começar em 1, então, e tende a diminuir com o passar do tempo. Já a pressão do produto, a pressão parcial do produto, ela vai começar em 0 e tende a aumentar com o passar do tempo. Sendo assim, as curvas, elas vão ficar exatamente iguais às da primeira situação. Ela vai diminuir, a dos reagentes começa em 1, diminui com o passar do tempo, e a dos produtos aumenta com o passar do tempo. Então, vai ficar igual, só tem um porém. Os reagentes aqui vão ser o monóxido de carbono gasoso e o gás cloro, e o produto vai ser o fosfogênio, que é o CaOCl2 gasoso. A questão 2, letra B, diz assim: escreva a equação da constante de equilíbrio para essa reação em termos das pressões parciais e calcule o valor dessa constante. Então, a gente tem o fosfogênio em equilíbrio com o monóxido de carbono e o gás cloro.
Primeiramente, né, a gente tem que pegar as pressões parciais de acordo com o gráfico. Se a gente for aqui na pressão parcial do monóxido de carbono e do Cl2, a gente vai achar que ela está mais ou menos entre o 3 e o 4. Mais ou menos entre 0,3 e 0,4. Então, ela vai ser igual, né? A pressão parcial de monóxido de carbono vai ser igual à pressão parcial do gás cloro, que vai ser igual a 0,35 atm. Olhando no gráfico a pressão parcial do fosfogênio, né, que é o COCl2, a gente vê que vai estar entre 0,6 e 0,7. Então, a pressão parcial do fosfogênio, que é o COCl2, vai ser 0,65 atm. A constante de equilíbrio das pressões, a constante de equilíbrio, ela se dá pelas pressões dos produtos, né, pressão desse produto vezes a pressão desse produto, dividido pela pressão dos reagentes, que no caso vai ser o COCl2. Isso aqui vai ficar como, então? Vai ficar a pressão do monóxido de carbono, que é 0,35, vezes a pressão do cloro, que também vai ser 0,35, dividido pela pressão do COCl2, que vai ser 0,65. Logo, a nossa constante de equilíbrio vai ser fazendo na calculadora, 0,188 atm, né? Que vai ser aproximadamente, então, 0,19 atm.